Fala galerinha rubro-negra, vamos que vamos para mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canal. É isso aí galera, Flamengo ganhou, deu aquela goleada no Alcas e a gente conseguiu a classificação, né galera? Cara, o Bruno Henrique jogou muito, cara, o Bruno Henrique joga muito, ele quando entra no time, ele dá uma dinâmica totalmente diferente, cara. O time fica muito mais objetivo, porque no contra-ataque é só dar a bola ali pro Arrascaeta, que o Arrascaeta vai procurar na hora o Bruno Henrique, cara. É certo, é certo. E o Bruno Henrique, pelo menos, ele chega até a área. Pelo menos ele vai chegar até a área ali, dali o time vai e improvisa o resto. Ele faz 80% das jogadas, cara. Joga muito, o Bruno Henrique fez muita falta. E graças a Deus o Bruno Henrique tá aí de volta. Então, pessoal, não se esquece aí de deixar o like, tá? Para tá fortalecendo aí o nosso trabalho. Lembrando que aqui você sempre fica bem informado das notícias do Flamengo. Então, venho trazendo aqui o Pedrinho elogiando muito a partida aí do Flamengo e também o Bruno Henrique. Pedrinho aí que é o baita comentarista, né? Vai deixar aqui as impressões dele sobre esse jogaço do Flamengo. Então, vamos pro vídeo. Pedrinho, de ver o Bruno Henrique em altíssimo nível, como foi nos últimos anos. Tudo bem, Pedrinho? Boa noite. Beleza, Diniz, Mansur. É mais do que isso também. Eu acho que a volta do Bruno Henrique é espetacular por diversos aspectos que o Mansur já chamou bem a atenção, que ele entrega em muitas fases do jogo, né? Principalmente no que a gente viu de pressionar o adversário com velocidade para recuperar a bola e ajudar esse amasso que o Flamengo fez hoje, e foi uma característica dessa equipe. Mas para ressaltar que as avaliações elas devem ficar restritas ao campo. Porque quando ela passa da questão do campo e fica num aspecto subjetivo, é muito cruel. Você, por exemplo, falar que o Flamengo ele joga quando quer, escolhe seus adversários, é de uma maldade enorme, porque você coloca em xeque o caráter dos profissionais que ali estão. E para mim, mesmo sem nenhuma informação, ficava muito claro o que ia acontecer com o Flamengo. Era uma intensidade alta em muitas sessões de treinamentos e, por isso, a resposta dentro de campo não era a esperada, porque a perna estava pesada e as pessoas confundem, às vezes, a falta de intensidade ou o cansaço dos treinamentos por uma elevação de intensidade em busca de uma condição física mais rápida, que era o que São Paulo queria, a uma outra característica que eu prefiro nem me referir. Então, hoje, eu acho que o Flamengo deu uma resposta física dentro do que o São Paulo espera, como intensidade. E a gente conversando em off, desculpa até me alongar, a gente falava assim, pô, o São Paulo está tão diferente daquele São Paulo do Atlético Mineiro, né? Principalmente do Santos, que gerava uma intensidade, 30 alternativas de gols. Eu acho que hoje o Flamengo se aproximou muito do que foi o Flamengo contra o primeiro tempo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. Então, assim, e a volta do Bruno Henrique, eu acho que contribui muito para essa pressão pós-perda ali e amassar os adversários. É isso. Vamos colocar os números do jogo para a gente dar uma olhadinha, o que os números dizem para a gente a respeito desse Flamengo. Só um detalhe, o Flamengo provavelmente vai ser o segundo colocado, pelo que está desenhando. Em tese, ele é o número 10, digamos assim, porque a Conmebol vai numerar de 1 a 8 os primeiros colocados, de 9 a 16 os segundos. Significa que após nas oitavas o Flamengo já sabe que decide fora. A partir das quartas e semi, porque afinal é jogo único no Maracanã, quartas e semi, se ele enfrentar qualquer time que tenha sido primeiro, ele seguirá decidindo fora e decidirá fora caso enfrente Palmeiras ou Bolívar. Quem ficar em segundo do grupo, que também terá pontuação maior do que a do Flamengo. Qualquer outro segundo colocado, o Flamengo traz a decisão para o Maracanã. É isso aí. Olha só os números desse Flamengo, 4 Alcas 0. Posse de bola muito superior do Flamengo, né? 65% a 35%. Veja o número de finalizações, como foi altíssimo. Depois de um jogo em que o Flamengo fez contra o Bragantino apenas 5 finalizações e tomou 35, né? 36 ao Bragantino. Hoje conseguiu finalizar 22 vezes contra 8 do Alcas, 9 no alvo contra 2 do adversário, 8 escanteios para o Flamengo, 6 para o Alcas, faltas cometidas 15 a 11, impedimentos 1 a 2. Na próxima página, 581 passes trocados pelo Flamengo contra 302 do Alcas. Precisão de 89% do Flamengo contra 75%. Precisão alta dos passes do Flamengo. Desarmes, 11 a 10, cartões 2 a 1, amarelos, né? E não tivemos expulsões no jogo. E aí a gente vê um mapa de calor que diz o que pra gente, Pedrinho? Eu acho que diz um pouquinho do que é o Flamengo empurrando os dois meias para
uma linha mais ali central do campo, por causa que a saída é praticamente com o Matheus Cunha fazendo uma saída de 3. Então o jogo passa por aquele setor até acionar a beirada com o Bruno Henrique. E a outra beirada quem fez foi o Wesley. Essa saída de 3, ele utiliza muito com o Matheus Cunha, né, para ele ter mais gente à frente e causar superioridade numérica no último setor, na intermediária. O que chama a atenção é que assim, o Bruno deu uma resposta, não surpreendente pela qualidade, mas pelo retorno recente, ele deu uma resposta muito positiva e acima do que o Cebolinha tem dado. A gente pode falar assim, a fragilidade do adversário. Não, mas o Flamengo pegou alguns adversários frágeis e não teve esse aspecto tão agressivo na marcação e agressivo nas suas acelerações. Eu acho que o Bruno, ele vai dar um retorno para o Sampaoli e uma questão a ser discutida não pela qualidade, mas pelos mecanismos que podem ser desenvolvidos. Porque o Bruno, ele acelera tão rápido que ele dificulta até uma possível ultrapassagem do lateral pelo corredor mais aberto. E aí esse jogo do lateral, teoricamente, fica mais por dentro. E aí é o questionamento. O Felipe Luiz, ele é tão capacitado para jogar por dentro, né, como um meia construtor, né, e até usar esse corredor central, diferente do Ayrton Lucas, que está num potencial, num momento incrível, assim, de aceleração, de velocidade. Se ele ganhar posição, né, o Bruno Henrique, e com essa resposta que ele deu, para o movimento do Flamengo por dentro, o Felipe, teoricamente, entrega uma capacidade ali de jogo melhor, de construção. Mas o Ayrton não pode se adaptar? Pode, eu só acho que o Ayrton também pode jogar por dentro, mas ele vai ser muito mais de acelerar, como ele fez muitas vezes. Quando eu falei no início, o Pedrinho, que teve muitas questões que foram colocadas recentemente sobre o Flamengo, como é que esse time com esses talentos todos vai pressionar o adversário? Como é que esse time, por exemplo, o time do Dorival do ano passado, que jogava no Losango com Pedro e Gabigol, muitas vezes, como compensar a falta de velocidade, né? Quando o time está colocado atrás, como ter esse escape para sair? Como ter um jogador bom nessa disputa aérea, quando você precisa fazer uma bola mais longa? O Bruno Henrique tem a resposta para quase tudo isso, né? Além de ter uma questão, hoje o Flamengo tinha o Pedro, mas por vezes quando tem o Gabigol, a falta de pisada de área do Flamengo, ela é uma questão também. E o Bruno Henrique tem uma capacidade enorme de fazer essa diagonal para dentro, de ser um jogador... muita velocidade. Ele é capaz também de se posicionar por vezes por dentro e abrir esse corredor eventualmente para o Ayrton. É evidente que é um mecanismo um pouco diferente. Ele hoje muitas vezes recebia a bola mais aberta. O fato é que a entrada dele facilitou um funcionamento de uma tal forma que o Flamengo... Dos números que a gente viu ali, para mim um dos mais representativos foi... Evidente que toda análise de hoje precisa considerar o Alcas. Claro. O Flamengo vai lembrar do Alcas por muito tempo, inclusive se tiver alguma dificuldade no mata-mata, porque vai lembrar do jogo que perdeu para esse time do Alcas e que custou o primeiro lugar da chave. Mas o Flamengo permitiu 8 finalizações só. Até metade do segundo tempo, com o jogo definido, eram 6 finalizações que tinha permitido. Foi um time que teve mais vigor, que teve recuperação rápida da bola, que teve pressão, que teve muito do que a gente espera com o Sampaoli. E que, quando tinha o espaço, acelerava também. Não era um time que conservava a bola o tempo todo. Talvez tenha a ver com o que o Pedrinho falou também, de os jogadores começarem a dar uma resposta física a toda a intensidade de treinos que foi feita naquele período de paralisação por conta da data FIFA. Hoje pode começar esse trabalho pesado. Porque quando passam a informação que os jogadores falaram sobre pouparem alguns treinamentos, a informação ela tem que ser passada com a verdade do que há. Uma coisa é uma sessão de treino forte em cima de outra sessão de treino forte e os jogadores não estarem conseguindo dar uma resposta física nesses treinamentos e os caras comunicarem: professor, o treino está muito pesado, a gente está fazendo várias sessões com muita intensidade e a gente não está conseguindo. Isso é uma resposta. Isso é uma verdade. Outra coisa é falar assim: a gente não quer treinar. Isso é uma mentira. Então, a verdade é que o feedback, o retorno dos atletas para o treinador é que a intensidade está muito alta com um número de sessões grandes. E eles não estavam conseguindo dar uma resposta. E a resposta também não estava acontecendo no jogo. Quando a musculatura volta a ser oxigenada e eles têm uma leveza, que é um linguajar que a gente usa, e o Roger também usou, o Maestro na transmissão, o jogo está leve, o Flamengo está leve. É isso, uma resposta física de leveza. Eu acho que, assim, o Flamengo de 19 roubava as maiores
os maiores números de bolas roubadas do Flamengo era na fase no campo ofensivo com os jogadores. O Bruno te entrega isso, porque a aceleração no jogador que está com a bola é tão rápida que facilita o encaixe dos outros jogadores nos caras que receberiam a bola. Então ele te entrega isso, ele te entrega a pisada na área, como o Mansur chamou a atenção, ele te entrega numa disputa, numa bola alçada, porque ele tem uma impulsão impressionante. A aceleração dele de 0 a 100 num pouco espaço, a gente até chamou, ele deu um drible ali que não foi o drible certo, Consertou. mas ele é mais rápido que o seu adversário. E no segundo tempo, quando o Flamengo naturalmente teve mais espaço de contra-ataque, quase sempre ele era a rota de contra-ataque. Bola saía da defesa, Arrascaeta, Bruno Henrique. Mansur, e outra coisa, você falou sobre o quanto ele entra na área para finalizar. Veja quantos gols no primeiro tempo ele perdeu. Né? Antes de fazer o gol, quantas vezes ele estava dentro da área em condição de finalizar. E um detalhe que a gente estava conversando assim, como ele mexe no mecanismo do Flamengo, dos movimentos, ele também mexe de forma individual, mas interfere no coletivo, no movimento do adversário. Por quê? Se eu vou marcar o Bruno Henrique, e aí ele recebe a bola, eu vou lá acelerar ele. Fica essa perna curta aí? Não, a perna longa dele? É o que acontece com o adversário. O adversário vai pressionar ele. Ele dá um tapa pro Arrascaeta e já sai. Nessa saída, o adversário já está 1 metro atrás dele. Ele dá o tapa na bola, o adversário fica 3. Aí o adversário pensa o seguinte, porra, eu não vou pressionar ele de forma tão imediata, vou segurar. Aí essa distância que ele dá para o Bruno Henrique facilita com que o Bruno Henrique domine, tire o time de trás. Então, assim, um jogador, ele interfere no movimento da equipe dele e do adversário, porque ele é muito rápido na aceleração de 0 a 100. Então, um bote errado, o adversário já fica com o pé atrás. Aí, se o adversário não pressiona, ele facilita a tomada de decisão do Bruno Henrique, porque não está pressionado. Agora é normal, acho, pelo menos para mim é normal, que haja questionamentos quanto à escalação dele, né, no jogo de hoje. Porque peço todo o período que ele ficou fora do time, ele vinha entrando em pedaços de jogos, né, quase que invariavelmente no segundo tempo das partidas, e não vinha conseguindo dar muita resposta. Né? Ele estava tendo muita dificuldade. Aí se imaginava, pô, ele ainda está sem ritmo, a questão física está pesando um pouquinho, né? O tempo de bola, Posso tudo te dar, mais. só para tu completar o teu Claro. raciocínio. Falando um pouquinho como ex-atleta, se eu estivesse no banco de reservas, voltando de uma lesão, que foram muitas vezes, eu sempre preferi ou entrar no intervalo junto com o time ou começar o jogo e sair. O entrar no jogo outro ritmo, é né, muito Pedro? ruim. Eu também acho. Porque, primeiro pela característica do jogo. Às vezes eu entro com resultados já resolvidos, os meus amigos já querem cadenciar o jogo. Então tá aí, galera, essas foram as análises do pessoal da Sport TV. Pedrinho mandando aí muito bem, né, nas análises, como sempre. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, que aqui você sempre fica bem informado sobre as notícias do Flamengo. Então é isso, galera. Saudações rubro-negras. Valeu!